A segunda-feira tem uma grande importância na minha rotina de treino. Eu uso ela como arma secreta para desenvolver aquele músculo que deu uma estagnada. Mas essa janela de oportunidade abre só uma vez na semana e você pode estar desperdiçando ela. E por que eu tô falando da segunda-feira em específico? A grande maioria das vezes, o domingão é o dia relax. O domingão é aquele dia que você não treina. Então, se você não treina, você descansa. E tem uma outra coisa também que é muito característica do domingo. E geralmente a gente come mais, né? Segunda-feira, dia logo depois do dia que você descansou. Dia que você comeu mais. Então você tá mais descansado e está mais carregado. Você deu uma abastecida, viado. O seu sistema todo muscular ali tá com mais energia, tem mais glicogênio muscular. Mas o que tudo isso tem a ver com a arma secreta da semana? Eu chamo de dia Power. Você já entendeu que primeiro você vai estar mais descansado e vai ter mais força, porque você vai ter mais combustível. Agora vamos para o outro lado da história. A ciência ela bate o martelo de forma muito categórica que o que determina se o músculo vai desenvolver mais ou menos é uma parada chamada volume load. Volume load basicamente é o tanto de peso que você carrega durante um treino. Não é o peso que você leva para um lado para o outro da academia, não. É o peso que você carrega no músculo que você está treinando, viado. Então, se você faz, por exemplo, uma rosca direta com 10 quilos e faz 10 repetições, você fez, na verdade, um volume load de 100 quilos na rosca direta. Se você fez 3 séries de 10 repetições com 10 quilos, você fez 100 quilos vezes 3 séries, 300 quilos. Você está levantando 300 quilos na rosca. A gente está falando só de forma direta. Esse aqui toma muito whey, tem cara de homem, mas cara de gay. E existem outros exercícios que você vai fazer também. Vamos imaginar que você ainda vai fazer mais 2, 3 exercícios. Vai somando tudo, viu? Chega um momento que você vai entrar no que a gente chama de tonelagem. É tonelagem porque chega a toneladas mesmo. Se a gente tá falando de 10 quilos num exercício, é muito pouco. Você faz exercícios aí com mais carga que isso, com muitas repetições, com muitas séries, etc. Vai embora. Então a tonelagem, ela vai determinar se você tá desenvolvendo menos ou mais. Por que o músculo chega um momento que ele dá uma estagnada? Vagabundo! Quando você começa a treinar, você vai desenvolvendo. Chega uma hora que vai ficando cada vez mais difícil que esse músculo cresça, se desenvolva. E vai sendo necessário você aumentar o volume load dele. Se você não aumenta o volume load, ele vai se estabilizar ali, criando o que a gente chama de efeito platô. E aí você já entendeu que o volume load é importante para você continuar se desenvolvendo. Mas aí a grande questão que fica é, caraca, chega uma hora que não dá mais para aumentar a carga. Chega uma hora que você já tá no seu limite de força. Não tem mais muito o que fazer. E aí é onde o músculo dá aquela estagnada. Tem uma outra questão que ela se encaixa nessa, que é genética. Então você tem aqueles músculos que desenvolvem com mais facilidade e tem aqueles músculos que, caraca, você sofre e ele não desenvolve. Cadê? Mano, eu sou meio esquisito, cara. Porque a sua genética não favorece o desenvolvimento desses caras aqui. Aí o cara tem a genética abençoada e vem aí falando, você tem genética, mano. Você tem genética. Você tem genética. Durante muito tempo, eu fui reunindo coisas, mesmo porque eu precisava melhorar os meus músculos fracos. Eu precisava melhorar as minhas costas, precisava melhorar meu braço, porque eram esses músculos que, mano, em cima do palco, eles ficavam atrás. Perdia ponto nos campeonatos por conta desses caras menos desenvolvidos. Exatamente porque segunda-feira é o Dia Internacional do Peitoral. Todo mundo treina peito na segunda-feira, eu não era diferente. Segunda-feira eu estava onde? Tirando o ticket para fazer supino. Você chega a ter uma fila. E aí, o peitoral, ele tá tendo mais desenvolvimento do que os outros grupos musculares. Porque você tá treinando ele no dia que você está mais descansado e que você tem mais energia. Mas você não tá treinando ele nesse dia com foco nisso, de forma estratégica por conta disso, não. Você tá treinando ele na segunda simplesmente porque ele faz parte da letrinha A do seu treino. E aí, meu camarada, você tá desperdiçando o que hoje eu chamo de dia power. Que nome ruim, ela, na moral. A questão de você chegar na terça-feira, na quarta-feira, já tá com o acúmulo da semana, faz com que você treine de forma menos intensa, com menos carga, volume load mais baixo. Isso tanto é palpável para você entender que quando você faz
faz o primeiro exercício do seu treino, você tem muito mais força do que quando você faz o último exercício do seu treino. Então imagina o primeiro treino da semana e imagina o último treino da semana. Agora vem comigo, eu que precisava desenvolver mais as costas. Ia treinar costas na terça-feira, na quarta-feira, enfim, a semana já tinha começado, eu já estava mais cansado, eu já performava menos. Então o que eu te recomendo exatamente nesse momento, coloca no papel quais são os músculos que você quer desenvolver mais. Por exemplo, você pode querer desenvolver mais o seu braço. Então, mano, na segunda-feira você vai fazer um treino de braço. Você vai começar a semana com aquele músculo que você quer desenvolver mais. O resto da semana você vai organizar de acordo com o que você treinou no primeiro dia. Uma coisa que hoje eu faço bastante é começar a semana com um treino de costas. E aí, como eu quero desenvolver muito as costas e quero também desenvolver bem o braço, eu posso muito bem na segunda-feira fazer um treino de costas e dar pelo menos algum estímulo no braço, fazendo com que eu já tenha um volume load aumentado na segunda. E isso vai se compondo depois ao decorrer da semana. Então meu treino ficou de costas e bíceps na segunda. Na terça-feira eu posso vir tranquilamente com peito e tríceps. Mas se eu quisesse enfatizar nesse momento o trabalho de braço, na segunda-feira eu treinaria tríceps e costas. Eu coloquei o tríceps na frente, ou então poderia também colocar bíceps e peito. Percebe que eu inverti os dois? Porque se eu treino o músculo do braço primeiro, caraca, mano, se eu faço bíceps primeiro, depois se eu for fazer costas, vai estar prejudicado. Então eu posso fazer bíceps e depois eu faço o peito, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. No dia seguinte, eu faço esses outros dois músculos que ficaram sem treinar. E aí você pode me perguntar, Lala, mas não vai interferir? Pô, se eu treino bíceps num dia, treinar costas no dia seguinte, não vai ser ruim? Eu vou falar pra você com veemência que esse descanso de um dia pro outro é o suficiente para não atrapalhar esse treino. E aí você vai ter um bom estímulo da segunda-feira, que é o dia power. Na terça-feira você já perde um pouco, mas ainda é um bom dia de treino. E lógico, depois o resto da semana você pode ir montando. Eu vou te falar que essa é uma estrutura que funciona tanto, velho, que inclusive eu coloquei ela lá dentro do Muscle 60D, exatamente para dar mais atenção pro braço da galera. O Muscle 60D é um programa que eu desenvolvi para entregar um ano de resultados em apenas 2 meses para os nossos alunos. Já são mais de 17 mil alunos. Suporte de personal, nutricionista e fisioterapeuta no WhatsApp. Então clica aqui embaixo no link. Galera que quer desenvolver mais a panturrilha, por exemplo, que não é um negócio que não tem nada a ver. Mano, chegou na academia segunda-feira, faz panturrilha. Aí depois você faz o treino do dia. Porque panturrilha é um músculo que não vai te cansar. Então você chegou, treina a panturrilha. Depois você vai lá fazer seu peito e tríceps, costas e bíceps, sei lá, ou fazer esse esquema aqui que eu tô falando, de bíceps e peito. Funciona bem. E lógico que perna, pode ser também. Chegou na academia? Mano, quero desenvolver mais minha perna. Segunda-feira é dia de perna. E aí vai ser maravilhoso, sabe por quê? Vai ter ninguém fazendo perna. Vai ter as mulheres. As minas normalmente treinam perna na segunda. Então você vai revezar os aparelhos com as mulheres. Agora, se você quer desenvolver mais o peitoral, aí, meu camarada, você já tá fazendo isso mesmo. Continua treinando o peito na segunda-feira. E existem outras estratégias para sair do platô nesse vídeo aqui, ó. Que, diga-se de passagem, é do nosso novo canal de cortes. Então, uma coisa que eu já te peço agora, mano, dá um pulo lá, se inscreve aí no canal. Isso aí ajuda muito a gente, principalmente nesse momento agora, mano. A gente tá tirando o canal do zero. Então vai lá e dá uma dedada. 4 mil inscritos nesse Aí, ó, já tá com 4 mil. Ajuda nós, viado.